em Efésios 6. Amém? Muito bom. Um barulhinho. Amemos. Amém? Aleluias. Efésios 6, versículos 10. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Em Efésios 6, diz assim, Paulo fala a Efésios: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam-se toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes da autoridade e contra os dominadores deste mundo das trevas, contra as forças espirituais do mal das regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis. Depois de terem feito tudo, assim permaneçam firmes, cingindo-vos com o cinto da verdade, revestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra do Senhor Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com todo o coração e súplica. Tendo tudo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim, para que quando eu falar, siga-me dada a mensagem, a fim de que, decididamente, torne conhecido o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador, preso em correntes. Orem para que, permanecendo nela, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Amém? Amém. Podem se assentar, em nome de Jesus. Glória a Deus. Essa palavra veio ao meu coração desde terça-feira. Tem falado o Senhor ao meu coração sobre a armadura. E lendo ela, eu fiquei: Deus, o que o Senhor quer falar? O que o Senhor quer trazer para mim e quer trazer para a sua igreja? E aí, pesquisando, orando, pedindo direção do Senhor, me veio 2 temas, um tema e um subtema. Porque é o que está, coincidentemente, é o que está acontecendo hoje também na nossa atualidade. Estamos em guerra. É um fato. Estamos em guerra. Digo isso porque Israel e Irã estão em guerra também. Entraram em guerras hoje, um contra o outro. Pessoas estão morrendo, inocentes estão se indo, almas estão se indo, famílias estão se destruindo, povos estão sem comida, sem água, por conta de uma guerra. Não é verdade? E nós estamos em guerra, porque nós somos guerreiros do Senhor. E o Senhor nos chamou para guerrear. Então, se nós estamos em guerra, nós temos que ser, primeira coisa, a primeira pergunta que eu faço para você nessa noite: você conhece seu inimigo? Você sabe as artimanhas do seu inimigo? Você sabe quais são as ciladas que ele pode usar contra você? Então, hoje, o Senhor nos traz isso, esses 2 pontos, que estamos em guerra. E se estamos em guerra, nós temos um inimigo. E se temos um inimigo, nós conhecemos ele? Nós sabemos até onde ele vai para roubar a nossa vida, para roubar a nossa família? É isso que o Senhor vai nos falar. Quando Paulo está falando aos irmãos em Éfeso, ele está instruindo, preso. Ele está ensinando, mostrando para os irmãos o caminho que se deve seguir. Tanto é que, se você for ler o livro de Efésios, é muito bom, maravilhoso. Ele sauda os irmãos maravilhosamente bem. Fala sobre os deveres conjugais, o nosso dever na sociedade. É um livro muito bom para nosso ensino. E além disso,
ele nos traz essa estratégia de como conhecer o nosso inimigo e como devemos nos defender desse inimigo. Amém? Outra coisa, nós sabemos que o nosso inimigo é o diabo, certo? E nós sabemos que a palavra do Senhor fala: finalmente fortalecei-vos no Senhor, seja forte no seu poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Sabemos que quem está armando ciladas para nós é o diabo. E quem nós devemos nos fortificar é no Senhor. Amém? Amém. Agora vocês sabem que o diabo, ele é uma desorganização organizada. Ele tem poderes e cada poder tem um escalão. Tem, igual no exército, como o Galvão está aqui, eu só lembro dele. Tem o soldado, tem o tenente, tem o cabo, aí tem o subtenente. Então sabemos que no mundo que nós temos no inimigo, que é o diabo, nós temos isso também. Lá ele também tem. Tanto é que fala lá no 12: pois nossa luta não é contra seres humanos, mas contra poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo das trevas, contra as forças espirituais das regiões do mal celestial, contra poderes e autoridades. São duas partes diferentes. Contra as doutrinas deste mundo, outro adversário sobre nós, e contra as forças espirituais das regiões celestiais. Então não é só o diabo. Tem o diabo, os seus seguidores, os seus encarregados e ainda mais aqueles, como se diz, os recozinhos, não é? Porque nós sabemos que quando nós estamos em guerra, tem o pilotão de frente, tem o segundo pilotão, o terceiro, os arqueiros. Então nós estamos em guerra. O Senhor nos anuncia: nós estamos em guerra. E o inimigo, ele está organizado, ele está preparado para nos pegar. Então nós devemos saber que nossa luta não é contra o nosso genro, não é contra a nossa nora, não é contra a nossa sogra, não é contra o nosso irmão de sangue, irmão em Cristo, não é contra o nosso chefe, não é contra o cara que buzinou para você no trânsito. A nossa luta é contra principados e potestades. E o inimigo, ele usa essas pessoas para nos afetar. E nós somos afetados porque dói muito, né? Seria muito bom se todas essas pessoas que nos afetam sumissem. Seria ótimo, aliviava menos uma coisa na nossa cabeça. Mas se elas sumirem, o inimigo, ele não vai desistir de você tão fácil. Virão outras e outras coisas piores para nos tormentar. Porque a nossa luta não é contra sangue, mas sim contra principados e potestades. Aleluia. Outra coisa que nós devemos entender nessa questão é que quando nós estamos no Senhor, fortalecidos no Senhor, não é uma luta perdida. Quando nós estamos no Senhor, nós temos uma guerra vencida. Em toda guerra, nós sabemos que quando há um momento de recuar, quem já assistiu filmes, que gosta de suspense, sabe muito bem que está em um momento de atacar e às vezes o ataque está errado. E aí você tem que retornar para o seu comandante com quem sobrou para fazer uma nova tática para novamente atacar esse inimigo. Não é verdade? Então o Senhor está falando isso para nós essa noite. Você que está parado pensando que a sua guerra acabou, não acabou. Você é um sobrevivente. Ainda há esperança, ainda há vida. Aleluia. Ainda há alguém para lutar por você e esse alguém se chama Jesus Cristo. Glória a Deus. Ele veio para te salvar, ele veio para te resgatar e ele está aqui lutando por você e por mim. Ele é o nosso general de guerra. Ele é o general, ele é o príncipe da paz. Ele é o Deus, ele é o general. Então nós estamos aqui para seguir a esse general. Nós não estamos aqui para seguir aos meus comandos ou aos comandos da diaconisa Daiane. Nós estamos aqui para seguir os comandos do Senhor Jesus. E Ele tem a chave de como persistir e como
como vencer essa guerra. Amém? Aleluia. Nós sabemos também que o diabo, ele faz o quê? Ele é comparado com um leão que ruge para tentar nos devorar, não é verdade? Você sabia que o leão, quando ele quer devorar mesmo, ele não ruge. O leão, quando ele quer devorar, ele vem em silêncio. Ele vem quando você menos espera, ele faz isso. E sabe por que ele ruge antes de atacar? Porque ele quer que você fique com medo, saia do bando e ele consiga te pegar numa presa fácil. Eita Deus. Então não fique com medo quando o leão rugir para você. Não saia correndo. Fique perto da sua manada, no caso da igreja, que somos nós. Porque você sozinho é uma presa fácil. O leão ruge para te assustar. Ele ruge para falar que você é fraco, que você não tem força. Mas a sua força não está em você, está no Senhor Jesus. Aleluia. Você é fraco, eu sou fraca mesmo. Mas o nosso Deus é forte. Ele é o Todo-Poderoso. Aleluia. Então, quando acontecer as circunstâncias da vida para vir para te afastar do corpo de Cristo, não corra, se ajunte mais ainda, porque juntos nós somos mais fortes em Cristo Jesus. Amém, Deus. Mais uma coisa que o diabo ele usa, eu não vou falar sobre o diabo, mas eu estou mostrando para você saber quem é o seu inimigo. Porque sabe, tem muitas das vezes a gente coloca muito autoridade sobre o inimigo e também às vezes coloca como se ele não tivesse autoridade nenhuma. Mas ele tem. Ele tem autoridade sobre as regiões celestiais. Ele tem autoridade para dominar todas as regiões que tenha a maldição, que tenha brecha, que tenha tudo o que você dá direito. Tudo que der direito para ele entrar, ele vai entrar. E o que você não der, ele vai dar um jeito de entrar. Então, o Senhor fala para que nós devemos fechar todas as artimanhas do inimigo. E mais uma artimanha do inimigo que ele usa, além de ter algum parente chato que você não suporta, além de ter o chefe que você não suporta, além de ter o irmão da igreja que às vezes você fala, irmão, é para você ser uma pedra, mas não uma pedra de tropeço, é uma pedra de querubim na minha vida. Além de ter todas essas situações, tem uma coisa pior que o inimigo coloca no nosso coração: a ira e a falta de perdão. A ira e a falta de perdão vem do inimigo. São características dele. Lá em Ezequiel 28, 16, 18, o Senhor fala, como que ele expulsou o diabo do Éden, expulsou o diabo do céu, e lá ele vai falar algumas coisas que foram os motivos de expulsar Satanás. E nessas coisas, você vai ver que as características dele é as características que às vezes grudam na gente. Pode espelhar para mim, por favor, Ezequiel 28, 16, 18? Amém? Ezequiel 28, do versículo, vamos ler do versículo 15, tá? Do versículo 15. Você era inculpável em seus caminhos desde o dia em que foi criado, até que se achou maldade em você. Por meio do seu amplo comércio, a ganância, você encheu de vaidade e pecou. Por isso eu lancei humilhado para longe do monte de Deus e o expulsei, o querubim guardião, do meio das pedras fulgurantes. Seu coração tornou-se orgulhoso por sua causa da sua beleza, e você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Por isso eu o atirarei à terra. Fiz você um espetáculo para os reis. Olha aqui, o inimigo das nossas almas, ele tem todas essas características. O Senhor achou maldade nele. Nós, quando não liberamos o perdão, cultivamos a maldade no nosso coração. Quando não liberamos aquela palavra de me desculpa, eu errei, nós estamos gerando a maldade no nosso coração, e o inimigo ele usa isso para nos manipular. Depois, ele fala que o amplo comércio nós podemos colocar na parte da ganância também. Porque o inimigo, ele usava das coisas que ele poderia oferecer para os outros anjos para seguir ele. Olha,
Eu conheço todas as artes, eu sei como que Deus é. Eu sei como que Ele faz. Então, se você me seguir, eu também vou conseguir te proporcionar tudo que Ele te dá. Então, me siga. Não siga esse Deus que criou a gente. Isso é ganância. Depois vem a violência. Porque quando o Senhor, o julgamento do Senhor, ele é imparcial. Ele não vai te julgar com violência, com rancor no coração. O inimigo não. Ele não está nem ligando se você pode ser perdoado ou não pode. Ele só quer roubar a sua vida. Outra coisa é por causa da vaidade. Ele ficou orgulhoso, porque ele era um anjo de luz, um anjo lindo. Então ele se achou o mais perfeito de todos os anjos. E aí veio a vaidade, veio o orgulho. Isso gera no nosso coração também. E são armas dele que são usadas para nos afastar da nossa família, para nos afastar da presença do Senhor. Outra coisa é corromper a sabedoria. Quando nós paramos de buscar a sabedoria do Senhor e começamos a buscar a nossa própria sabedoria, a nossa sabedoria nas coisas desse mundo, a sabedoria nas coisas que não vêm do Espírito Santo, nós também estamos sendo corrompidos e sendo usados pelo inimigo. Então tudo isso é característica do inimigo. Então não deixe ser usado pelo inimigo. Esse é o inimigo das nossas almas. Ele veio para roubar, matar e destruir. E ele quer destruir. E ele está fazendo isso porque as pessoas estão parando de ver a glória do Senhor, estão parando de ver a grandeza do Senhor para dar crédito ao inimigo, para deixar o inimigo dominar suas vidas, dominar os nossos pensamentos. Por isso que lá em Efésios 6, quando chega no versículo 13, vai dizer assim no versículo 13: por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir ao dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Amém? Por isso que o Senhor fala, permanecer inabaláveis depois de ter feito tudo. Aí ele depois prossegue lá no 14. Aí vocês podem descansar, não podem vir mais para a igreja porque já permaneceu, vocês resistiram, ficou tudo sossegado, vocês conseguiram vencer a batalha e vocês ficam em casa. Ficam uma semana sem ir para a igreja, uma semana sem orar, não, 2, melhor, ficar mais tranquilo. 2 semanas sem orar, não precisa jejuar mais porque está tudo sossegado, vocês venceram o inimigo. Então assim, fica de boa, tá bom? Não é isso que fala aqui na palavra do Senhor? Eu acho que é, não? Porque ela não, diz assim, mantenham-se firmes, cingidos com o cinto da verdade. Então mesmo que depois de persistir do mal e ter permanecido inabaláveis, nós ainda devemos conseguir ficar firmes no Senhor. Então nós não temos que ter descanso. Tira isso da sua cabeça. Não é porque passou a tempestade, passou o deserto, passou a prova, que você vai poder respirar e descansar. Você vai parar de ler a palavra, você vai parar de ir ao monte, você vai parar de buscar de madrugada. Porque o inimigo, ele vem para roubar e destruir. Quando você menos espera, você leva um empurrão bem na sua testa. Vem um poste, você está tipo assim, andando assim, ai, tô tranquilo, de repente. Por quê? Você abaixou a sua guarda. Ninguém pode abaixar a guarda para o inimigo. Porque Abraão ganhou a guerra lá só com 300 homens que ele tinha. E ele ganhou a guerra com outros 4 reinos que tinha. Não sei se o pastor sabe dessa história. Ele só tinha 300 homens lá e tinha 4 reinos juntos. 4 reinos violentos, sangrentos, com altos guerreiros, mas com 300 homens que não sabiam lutar, que não sabiam guerrear, conseguiram ter uma estratégia no Senhor e conseguiram matar todos. Todos, porque eles tinham uma estratégia e eles tinham o Senhor para estar com eles. Eles atacaram à noite, eles foram espertos. Você acha que o inimigo não é assim na nossa vida? O inimigo, ele não é esperto? Ele não vem à noite, ele vem de dia, ele vem quando você fala, pode vir que agora eu estou blindado. Pode passar aqui o Brad Pitt, que eu não vou olhar. De repente passa o Brad Pitt, meu Deus, ele é lindo mesmo, olha só. Não é desse jeito? Porque a gente fala, não, Senhor, agora está tudo sossegado, eu consigo. Aí de repente vem
a tentação que você acha que foi curada. É bem. E ela não está curada, porque o nosso coração é enganoso. A nossa mente é enganosa. Por isso que o Senhor fala para nos colocar o capacete da salvação, porque logo vem, deixa eu só achar aqui os dardos do inimigo. Isso aí, pastor. Use o capacete da salvação, no 17. Use o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, não é? Com o qual, além disso, use o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. O escudo da fé, ela é fundamental para a nossa vida. Sem o escudo da fé, os dardos inflamados do inimigo. O que é dardos inflamados do inimigo? Vamos voltar lá para os filmes de guerra. Os homens naquela época, eles não tinham armas, né? Chumbo, essas coisas. Mas eles tinham o quê? Flechas com chamas, com fogos, que eram salteadas de uma certa distância. Se você não tivesse o escudo, com certeza você era acertado, você era queimado, morria e acabou. Agora, se você tinha o escudo, se o seu pilotão tivesse o escudo, eles eram todos salvos. Então todo mundo ia ficar lá com o escudo. E o escudo não é aquele escudinho pequenininho, não, era um escudo que ele protegia você dos pés à cabeça. E aí quem já assistiu o Espartacus? E que eles faziam aquela bolinha de escudo, todo mundo junto, aí vinha aquelas flechas, é um filme muito legal, eu amo. Então assim, era isso. Coloque o escudo da fé para que não deixe os dardos inflamados do maligno. O que é os dardos inflamados do maligno? Do maligno é aquele pensamento que vem, que você acha que não é seu e realmente não é seu. Porque você está assim calmo, tranquilo, pregando no culto da unção e de repente vem, nossa, meu Deus, mas eu acho que não, Deus, acho que eu não fiz isso não. Não, fiz isso mesmo, Deus. Ou então, meu Deus, que pensamento impuro que eu estou tendo agora, Deus. Não, isso não vem de mim, não. São dardos inflamados do maligno. Você acha que o maligno ele não está dentro da igreja? Você acha que o maligno ele está na sua casa? Você acha que o maligno ele não está nos vídeos do YouTube que você assiste de pregações também? Tudo ele usa ao favor dele. Porque ele não está brincando. Ele não brinca de ser inimigo. Você acha que a gente pode brincar de ser crente? Ah, é legal ver os outros rodopiando, vou rodopiar também. Ah, é legal ver a irmã cantando, eu vou cantar também. Ah, é legal ver a irmã pregando, eu vou pregar também. Não é brincadeira estar na presença do Senhor. A presença do Senhor é coisa séria. Foi derramado um alto preço para que nós estivermos aqui. O Senhor pagou um alto preço. E Ele deu promessa de vida eterna para todos aqueles que crêem nele. Glória a Deus. Amém. Então nós não devemos brincar, porque o inimigo não brinca de ser inimigo. Ele oferece todos os pratos. Gente, ele tentou a Jesus. Ele tentou a Jesus. E não foi só uma vez. Ele tentou no céu a Deus e ele foi jogado de lá. Não contente, quando Jesus veio, ele tentou Jesus. Antes disso, foi com Adão e Eva. Ele não para e não vai parar. Quando ele veio tentar Jesus no deserto, todas as vezes que ele veio, ele usou isso daqui, ó. Coisa que você nem lê, mas ele usou contra Deus. Então, por que nós não estamos lendo a palavra do nosso Deus? Por que nós não estamos orando ao nosso Deus? O inimigo, ele rouba as nossas orações. Ele intercepta nossas orações. Ele rouba nossas palavras. Por isso nós devemos estar aqui atentos. Atentos em tudo que nós estamos fazendo. Se você acha que não, ele rouba. Se tiver brecha na sua vida, ele rouba. Se você não liberar o perdão, ele não vai deixar a sua oração também subir, porque o Senhor não aceita. É verdade. Jesus tem que trabalhar para também. Nós precisamos saber que o nosso inimigo, ele não brinca. E nós precisamos saber ainda mais que o nosso Deus não perde uma guerra. Aleluia. Eu estou mostrando para vocês o nosso inimigo, mas eu não estou dando crédito nenhum a ele, porque ele já é derrotado diante do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Amém? Eu estou mostrando para vocês o que Deus falou para mim.
nós estamos em guerra. E vocês precisam estar munidos de toda a armadura do Senhor. Porque a guerra, ela é mortal. A guerra, ela não deixa nenhum sobrevivente. E os que deixam é pela misericórdia para mostrar o que sobrou da guerra. De humilhação, de condenação sobre a nossa vida. Porque nós estamos cansados de ver que quando o Senhor entra na guerra, não sobra nem poeira. Quando o Senhor entra na guerra, não sobra nada, nem animal. Porque o nosso Senhor, Ele entra, Ele derruba tudo, destrói tudo, purifica tudo. E é isso que o Senhor quer sobre as nossas vidas. Que nós estejamos atentos, porque nós estamos em guerra. E nós precisamos conhecer o nosso inimigo. Nós não podemos deixar brechas para Satanás entrar e fazer o que ele quiser. Nós não podemos deixar brechas na igreja do Senhor. Nós não podemos deixar brechas na nossa casa, porque ele vai entrar e vai destruir. É verdade. E ele não vai ter pena de você, porque ele já está condenado e destruído. Ele não quer ir sozinho para o lado do inferno. Ele não quer ser trancado sozinho. Ele quer levar todos que ele puder. Verdade. Então, meus irmãos, eu quero saber, você está preparado, você está capacitado para essa guerra? Não precisa me responder, porque essa resposta não é para mim, é para você e Deus. Você está preparado ou você está capacitado para essa guerra? Lá em Tiago 4:4 vai dizer que quando nós somos amigos do mundo, nós nos tornamos automaticamente inimigos de Deus. Nós estamos nesse mundo, mas não devemos viver conforme esse mundo. Nós devemos ser sempre a diferença. Você tem sido igual a esse mundo ou você tem sido a diferença? Foi isso que o Senhor falou comigo. O que isso tem a ver com a pregação? Tudo. Porque se nós não formos amigos de Deus, nós não vamos estar preparados com a armadura do Senhor Jesus. Nós vamos estar sem nada. Sem nada. Davi, quando ele foi para Golias, ele estava sem nada. Mas ele tinha algo muito forte nele, que era a presença do Senhor, o Espírito Santo. Que estava a presença do Senhor sobre ele. O Espírito Santo do Senhor estava sobre ele. Então, nós precisamos entender, não nos conformeis com esse mundo, porque esse mundo jaz no maligno. Esse mundo foi criado por Deus, mas ele foi corrompido pelo mal. Ele foi corrompido por Satanás. Outra coisa, em Coríntios, 1 Coríntios 15:24 diz: então virá o fim. Nossa guerra vai chegar ao fim. E quem vai gerar o fim dessa guerra se chama Jesus Cristo. Ele vai destruir todos os governos espirituais. Lembra que a gente começou falando que nossa guerra não é contra o nosso vizinho, nem contra a nossa sogra, nem contra o nosso genro, nem contra nossos próprios filhos. A nossa guerra é contra o quê? Os governos espirituais. Todas as autoridades, todos os poderes serão entregues debaixo dos pés de Deus. Amém. Glória a Deus. Nós teremos a vitória. Nós ganhamos a vitória. Mas para isso você tem que estar preparado. Você está preparado? A guerra começou há muito tempo. Qual lado da guerra você está? Você está munido com as armaduras do Senhor? Ou você está munido com as armaduras de Satanás? Satanás é o pai da mentira. Nós sabemos que há 7 coisas que o Senhor não gosta. E uma delas está a mentira. Está a vaidade, está a blasfêmia. Então não seja do outro lado. O outro lado já é derrotado. O outro lado já está nos pés do Senhor Jesus. Porque chegará o dia, chegará o fim. E esse fim está nas mãos do Senhor Jesus. Ele é o vencedor, já está decretado. Nós temos que viver pela Bíblia. E a Bíblia diz que o vencedor do fim é Jesus Cristo. Então nós temos que estar firmados em Jesus Cristo. O tempo todo, Jesus Cristo, Ele é o nosso general. Ele é a nossa salvação. Ele é o nosso escudo. Ele é o nosso capacete. Ele é a nossa sandália. Ele
nossa espada do Espírito Santo. A espada do Espírito Santo, ela vem para dividir juntas e medulas. A espada do Espírito Santo, ela vem para cortar o mal pela raiz, quebrar potestades, quebrar todo jugo sobre a sua vida. A espada do Espírito Santo, ela quebra grilhões, ela quebra cadeias. A espada do Espírito Santo, ela quebra maldição sobre a nossa vida. O Senhor está nos dando toda a armadura dele, a armadura de Deus para nós. Não é a armadura do querubim, do serafim, não é a armadura do Miguel, não, é a armadura de Deus. Ele está dando a armadura dele para nós. Nós devemos usar todas as armaduras. E com todas essas armaduras, olha que interessante que eu achei essa observação muito boa, porque como realmente foi dito perfeitamente pela irmã Grace, quando a gente lê a palavra para pregar, é totalmente diferente quando a gente lê só por ler ou para estudar, porque para pregar você vai a outro mundo, você observa os detalhes. E aí, diga também, lá no 18, orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, sejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem em toda ocasião, orem com orações e súplicas em todo o tempo. Nós devemos orar em todas as ocasiões. Nós devemos orar em todo o tempo. A oração é a chave. A oração fortalece. A oração revigora. A oração quebra tudo que o inimigo joga sobre as nossas vidas. A oração faz a conexão com o Senhor. A oração traz unção para o culto. A oração traz unção para a sua casa. A oração traz unção para o seu trabalho. Ora em todo o tempo. Em todo o tempo com ações de súplicas. Suplicando ao Pai. Suplicar é você se humilhar, você se prostrar. Você reconhecer que você não tem força e poder para nada. Nem sobre os seus pensamentos você tem poder e força. Glória a Deus. Orem, porque o inimigo está perto de nós o tempo todo. Logo em seguida, fala assim, por todos os santos. O que seria todos os santos? Todos os nossos santos pastores, nossos santos líderes, nossos santos obreiros, nossos santos irmãos. Orem por todos os santos. Nós somos santos diante de Deus. Porque o Senhor fala, sede santo, porque eu sou santo. Então, se alguém começar, nossa, você está virando santinha. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, aleluia. Receba. Não é piada, não é maldição, não é fazer desdenho de você, não. Ele está falando que você está sendo diferente de todos. E a palavra do Senhor diz, sede santos, porque eu sou santo. Então, quando nós formos orar, nenhum momento, gente, vamos esquecer dos nossos pastores. Nenhum momento vamos esquecer dos nossos líderes. Nenhum momento vamos esquecer dos nossos obreiros, dos nossos missionários, dos nossos capelões. Não vamos esquecer, porque eles carecem das nossas orações. E as batalhas espirituais são vencidas debaixo de oração. Debaixo do joelho, com a cara no pó, com choro, com catarro, com tudo. Por quê? É entrega, é súplica. É você mostrando quem é você diante do Senhor. É você mostrando você perfeitamente de como você nasceu. Amém? Amém. Logo em seguida vai dizer, ore também por mim, para que quando eu falar, siga-me, dando a mensagem a fim de que, determinadamente, torne conhecido o ministério do Evangelho. Gente, Paulo é um cara sobrenatural. Assim, Paulo é Paulo. Só tem esse Paulo mesmo. Porque para uma pessoa estar escrevendo cartas para várias igrejas a quem ele passou e construiu essas igrejas, a quem ele pastoreou, orientou, ele está preso, gente, por correntes. Ele está preso. Ele não está sentado no escritório dele escrevendo essas cartas, não. Paulo passou preso a metade da vida dele com Cristo. Por quê?
porque ele tinha uma missão, e a missão dele é o Evangelho, assim como nós temos. Paulo, ele tinha que falar o Evangelho ainda destemidamente. Ele tinha que ter ânimo, ele tinha que ter petulância ou ímpeto. Ele tinha que ter vigor. Ele tinha que esquecer o espinho na carne que ele tinha. É uma doença. Ele tinha que esquecer tudo isso para fazer o quê? Pregar o Evangelho do Senhor com vigor, com força, com amor, com convicção. Então ele pedia para orar. Pelo que sou embaixador preso, por correntes, olhem para que permanecendo nela, eu fale com coragem para cumprir o que eu devo fazer. O que ele devia fazer? Paulo, ele converteu toda a guarda pretoriana, eu acho que é pretoriana, onde ele estava preso. E a guarda da Grécia, a guarda dos reis, que não conheciam a Deus, todos os soldados do rei que estava preso, foi convertido ao Senhor. Mais de 16 mil soldados. Foi evangelizado por um carcereiro, por um preso chamado Paulo. Ele preso, teve mais de 16 mil soldados que converteram o coração dele ao Senhor. Amém? Gente, é uma guerra que ele viveu. E eu e você, que estamos no nosso trabalho, sem correntes, que estamos na nossa casa, sem correntes. Nós temos alimento, temos água, podemos tomar um banho, tomar um sol, podemos dormir, descansar na nossa cama tranquila. Quantas mil almas nós já ganhamos para o Senhor? Aqui de soldados foi 16 mil de Paulo. Fora as igrejas. Quantas mil pessoas nas igrejas? Quantas pessoas? Então eu pergunto, você está preparado para essa guerra? Quando nós estamos preparados para essa guerra, nós temos que nos posicionar. E quando nos posicionamos, o mundo espiritual também se posiciona. E muito. Hoje, eu vou falar para vocês, desde terça-feira que essa palavra está no meu coração. Ontem e hoje, toda vez que eu lia, eu dormia no terceiro versículo. Eu estava trabalhando. No terceiro versículo eu estava pensando. Gente, o que aconteceu? Pelo amor de Deus. Aí eu voltava do primeiro de novo. Ia de novo. Aí quando chegava no 3, pai, Jesus, o que está acontecendo? Parava, falava, Senhor, o inimigo não tem autoridade sobre a minha vida. Glória a Deus. A minha vida foi comprada pelo sangue do Cordeiro. Então, se o Senhor é o meu Senhor e eu sou a sua serva, tira toda a seta do inimigo sobre a minha vida. Tira toda a artimanha do inimigo sobre a minha vida. Só quando eu decretei quem é o Senhor da minha vida, eu consegui ler. Novamente. Mas não é fácil, irmãos. Você acha que é só um sono de cansaço? Então por que quando eu parava de ler, o meu sono ia embora? Então por que quando eu parava de ler, eu conseguia ler outras coisas na tela do computador? Quem mexe com o computador sabe que a vista cansa. Sabe que a vista embaça. Eu conseguia ler tudo. E não vinha o sono, não embaçava a vista, não fazia nada. Era só abrir a palavra do Senhor que vinha esse sono. Então nós temos que estar protegidos. Nós devemos nos revestir e colocar em prática tudo o que é falado nas igrejas do Senhor pela palavra. Nós devemos colocar em prática, não devemos ser somente ouvintes, nós devemos colocar em prática, irmãos. Dê glória a Deus, dê aleluia, dê glória, glória, glória a Deus, dê aleluia. Não é porque você não sabe falar, mas é porque o nome do Senhor tem que ser glorificado. Se você não glorificar o nome do Senhor, o nome que vai ser exaltado na sua vida não é o dele. O Senhor fala que aquele que ouve e não pratica é igual aquele que se olha no espelho. Por que se olhar no espelho? Você olha, nossa, eu acho que eu tô bonitinho. Aí você vê de costas, nossa, eu passei batom? Calma aí. Aí você volta de novo. Ah, meu Deus, deixa eu ver minha roupa de novo. E você não consegue praticar nada, você não consegue seguir a sua vida, porque é apenas um reflexo.
não tem ação, não tem atitude, não tem exemplo, não tem seguimento. É simplesmente um reflexo. Você quer ser um reflexo na casa do Senhor? Ou você quer ser um soldado? Você quer ser um guerreiro forte? Aqui, quando eu falei no início que o inimigo ele tem regiões, ele tem soldados, ele tem escalas, ele tem níveis. Na casa do Senhor também é. Você acha que o inimigo ele vai jogar o mais corretinha para aquele homem fervoroso, aquela mulher fervorosa de oração? Jamais. Ele vai para vencer. Então, se você está na maior tribulação da sua vida, você não é qualquer um. Glória a Deus. Você é um servo, você é um soldado fiel do Senhor, poderoso. E nós temos com a capacidade de vencer. Glória a Deus. Porque quem tenta na nossa vida é o inimigo. O Senhor, Ele nos capacita. E se Ele te capacitou até hoje, Ele vai continuar te capacitando. E você vai vencer essa guerra. E você vai sair vitorioso. E você vai cantar do outro lado o hino da vitória. Porque nós temos o nosso Deus, o nosso general de guerra. Nós estamos nessa guerra para vencer. Porque o nosso Deus, Ele é vitorioso. A vitória está sobre as mãos dele. E o inimigo sobre os pés do Senhor. Glória a Deus. Então nós estamos aqui para vencer. Se você acha que não é capaz de vencer o inimigo, se você não está preparado, coloque-se de pé, vamos todos orar. Porque nós necessitamos de oração. Nós precisamos de oração. E oração com fé. Com fé no Senhor. Glória a Deus. Nós precisamos nos revestir de toda a armadura. Leia todos os dias, Efésios 6, do versículo 10 ao 18. Leia todos os dias, porque você precisa se revestir de toda a armadura do Senhor. Aleluia. A armadura do Senhor, ela não é qualquer armadura, não é a armadura de um rei terreno. Ela é a armadura do rei celestial. Glória a Deus. O nosso rei celestial. O nosso rei que ele é imutável. O nosso rei que ele não precisa de nada para ser criado. Ele já existia, ele já é. Ele tem a vitória nas mãos. Glória a Deus. E o povo do Senhor é vitorioso. Graças a Deus. Amém? Vamos erguer nossas mãos, erguer nossas vozes. Vamos falar com o Senhor com autoridade. A autoridade que Ele nos deu. Falar para o inimigo que ele já está derrotado. Que quem nos comprou foi o sangue do Cordeiro. Pagou um alto preço por nós. Que todos os dias nos dá vida. Todos os dias nos dá oportunidade para vencer o maligno. Não vamos dar brecha. Não vamos dar autoridade para ele destruir a nossa vida. Não vamos dar autoridade para ele brincar com a nossa cara. Em nome de Jesus. Deus Santo Poderoso, nós estamos aqui para a tua casa, Senhor Jesus. Porque o Senhor nos deu, Pai, toda a autoridade, todo o poder, Senhor Jesus, aqui nessa terra, Pai. Pelo teu nome, pelo teu sangue, Senhor. Nos revista, Senhor Jesus, da tua armadura, Deus. Nos dê, Senhor Jesus, o capacete da salvação, Deus. Nos coloca, Pai amado, no calçado, Senhor Jesus, do Evangelho, da paz, Pai. Que nós possamos nos revestir, Senhor, da coraça da justiça, meu Pai. Pai amado, que nós possamos entender que o Senhor é o verdadeiro vencedor dessa guerra, Pai. Que nós devemos estar o tempo
Senhor, amém? Graça e paz, igreja, amém? Amém. Glória a Deus. Nós estamos numa batalha espiritual. E nós temos que estar preparados. Amém. Estamos em guerra. Soldado desarmado no campo de batalha, ele é apenas uma vítima. Vai ser uma vítima. Só que eu só quero dizer a você, comentar com você o seguinte: duas coisas para a nossa vida. Isso aqui é para a nossa vida espiritual. Quando a gente estiver aqui nessa terra, nós temos que levar isso para a nossa vida. Se você não fechar as brechas na sua vida, número 1. E número 2, se você não tomar posse das armas que Deus já nos garantiu, já nos deu, você está perdido nessa guerra. Você está perdido nessa guerra. Sabe por que a gente sofre tanto? Eu vou pedir para a Nia, se der, tá? Que eu sei que vocês estão trabalhando aí, se der, Efésios 6:10. Efésios 6:10. No demais, irmãos meus, o apóstolo Paulo, quando ele escreveu isso aqui, ó, no demais, irmãos meus, isso aqui no original está dizendo assim, ó: se você não entendeu nada do que eu escrevi até agora, beleza, mas o que eu vou falar daqui em diante, isso aqui é para a sua vida, você tem que gravar no teu coração. Esse é o significado de no demais, irmãos meus. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Como na sequência ele vai falar da armadura, ele está trazendo o contexto do soldado romano, no tempo dele. A primeira coisa que acontecia quando alguém se alistava no exército romano é que um general olhava o porte físico do soldado. Se ele fosse muito magro, o soldado falava assim, ó, o general falava assim, ó, vai embora. Por quê? Porque você não vai suportar carregar o peso da armadura. Porque essa armadura que foi ministrada nessa noite, ela pesava entre 30 e 35 quilos. Você tinha que andar com aquilo, se movimentar com aquilo, né? Só que o que Paulo está trazendo aqui para nós tem uma aplicação muito importante. Se você é fraco espiritualmente, raquítico espiritualmente, você não dá conta de carregar a armadura, não. Pastor, o que você está tentando dizer? Eu estou dizendo que Deus já nos deu a autoridade. Ele já nos revestiu de autoridade, já nos deu as armas que nós devemos usar. Só que nós precisamos entender que no mundo espiritual tem preço. Por exemplo, unção pesa. Quem sabe disso? Quem sabe que unção tem peso? Tem peso. Ministério pesa. Quem sabe que ministério tem peso? Pesa. Aí a gente acha que tudo é assim automaticamente. Não, tudo de boa. Não, não é não. Pesa. Vai lhe custar algo. Entende? Então, se você não estiver preparado, você é vítima. Porque tem tanta gente dentro da igreja, gente que vem domingo, quarta, sexta, vem na EBD e está sofrendo na mão do inimigo. Deus já deu tudo o que a gente precisa, mas se nós não usarmos, não vai adiantar. E como é que eu me fortaleço, pastor? Do meu exercendo a autoridade que Deus colocou sobre a tua vida. Amém, glória a Deus. Você é cheio da presença do Espírito Santo. Aleluia. Levanta a sua mão e declara a bênção de Deus na tua casa. Aleluia. Declara a bênção de Deus no teu trabalho. Aleluia. Por onde você andar, profetiza, libera a palavra de vitória sobre a tua vida. Sabe, as coisas estão fora do lugar e você está querendo guerrear uma luta que é espiritual de maneira natural. As coisas estão, o inimigo tentando tirar tudo do lugar e você está querendo resolver na discussão. Está querendo resolver brigando. Não, você só está piorando a situação, porque a nossa luta não é contra a carne, é contra o sangue. Use a autoridade que Deus te deu. Aleluia. E eu encerro para nós orarmos e ir embora dizendo isso. Gente, quando Jesus morreu na cruz do Calvário, o véu se rasgou de alto a baixo. Jesus estabeleceu um novo e vivo caminho de acesso à presença de Deus. Todos nós, eu disse, todos
nós temos acesso a Deus. Todos nós recebemos a autoridade de Deus sobre o mal. Então, irmão, como foi falado hoje, posições. Jéssica falou do escudo muito bem, alto, abaixo. Túrios. Túrios era um escudo que, quando a armadura era feita, primeira coisa, media o soldado. Quanto você tem de altura? 1,85. Media 1,85. Muito bem. O seu escudo é esse. Cada um tem o seu. Sabe qual é o nosso problema? A gente está querendo andar para o escudo do outro. Verdade. Oh, glória. Só que tem gente que, quando vai pegar o escudo do outro, o escudo dá metade de você. Então, posições. Amém? Amém. Feche seus olhos.